Olá, bom dia! Nós estamos aqui mais um dia, povo escolhido de Deus, para começar o Fé com Propósito. É um programa que o Senhor colocou no meu coração para a gente declarar a nossa fé em todos os ambientes, na nossa casa, no nosso ministério, na igreja e principalmente também na empresa, que é o foco desse trabalho. Então existem muitos assuntos que rodeiam a vida dos empresários, porque na verdade não existe um empresário aqui e um pai de família aqui, mas existe uma pessoa só. E nessa tarde eu convidei a pessoa mais importante da minha vida, que é a minha esposa Isabela, que é esposa, que é filha, que é mãe, que é empresária e é uma pastora e pregadora também do Evangelho. Então a gente vai tratar aqui hoje sobre um assunto que eu tenho certeza que tem tudo a ver com a vida dos empresários e de todos nós nessa tarde. Boa tarde, Isabela, tudo bem? Boa tarde, meu amor, tudo bem? Eu vou estar aqui hoje como um entrevistador, apesar que não tem duas pessoas, mas é o marido entrevistando a esposa, mas é o marido também entrevistando a pastora, a pregadora e a empresária, a mãe e a filha também. Como é que você está? Estou bem, graças ao nosso bom Deus. Aleluia. Quando você conheceu o Senhor? Eu creio que eu conheci ele na minha infância, na minha adolescência, mas quando eu me entreguei completamente a ele em devoção, em falar assim, eu não quero saber de mais nada além de Deus, eu tinha 22 anos. 22 anos? Então, até os 22 anos, você tinha um coração um pouco dividido? Sim, exatamente isso. O que você diria para um jovem que cresceu na igreja, que conhecia o Senhor, mas que tem o seu coração, a gente até estava falando sobre isso, né, esses dias, que tem um coração dividido entre o Senhor, a gente está falando aqui agora de alguém que cresceu na igreja, não é aquele que não conheceu o Senhor na infância. O que você diria para essa pessoa que tem dúvidas como você teve também na sua infância, adolescência e juventude? Eu diria que nascer em um lar cristão não faz da gente um cristão, né? A gente se torna um cristão quando a gente tem aquele encontro com Jesus, que ele é tão marcante na nossa vida que a gente não consegue ir para nenhum outro lugar. Para onde eu irei se só ele tem palavras de vida? Para onde eu irei se só ele sabe o meu propósito? Se só ele que me criou sabe o que é bom para mim? Então foi com 22 anos que eu tive esse encontro verdadeiro. Antes disso era um coração dividido, muito interessado e curioso pelas coisas do mundo. E eu não imaginava que eu fosse me converter com 22 anos. Eu imaginava que isso ia acontecer quando eu tivesse idades mais avançadas. Porque a curiosidade com o mundo era tanta coisa que eu queria viver, experimentar. Mas aí o encontro com o Senhor, ele foi tão tremendo que antes da data que eu podia imaginar na minha mente, né, idades avançadas, chegou. E aí quando chega, quanto antes melhor. Porque eu lembro daquela passagem que diz assim, sobre a gente ter vida com o Senhor ainda nos dias da nossa mocidade, porque haverão dias em que a gente não vai ter mais neles contentamento. Eu acho que essa passagem é uma passagem de sabedoria de alguém que está em idade avançada e está dando uma dica assim, para o jovem. Olha, quanto antes você conhecer o Criador dos céus e da terra, que criou a sua vida e que sabe qual é o seu real propósito, mais chances você vai ter de, na vida, fazer escolhas acertadas. Então, graças ao bom Deus, que esse encontro, eu abri o meu coração para esse encontro com 22 anos, porque eu tive a oportunidade de fazer uma escolha acertada como casamento. Você, um homem que tem um coração segundo, né, o Senhor, um coração que agrada ao Senhor, um coração de servo, de filho, né? Então, foi maravilhoso o Senhor, eu ter permitido, né, que o Senhor alcançasse a minha vida antes da idade avançada, porque eu poderia chegar lá na frente, de repente, tendo uma vida toda de frustrações no casamento, como mãe, com filhos, mas ele me resgatou antes dessas grandes escolhas. Então, eu pude escolher um marido temente, cheio de temor e amor pelo Senhor. Eu pude e posso ter as instruções do Senhor de como criar minha filha. Então, eu sou muito grata a Deus por Ele ter me alcançado antes das grandes escolhas da vida.
E quando foi esse encontro? Foi quando que ele te alcançou? Em qual momento da sua vida que você estava? Você estava na faculdade? Você não estava estudando? E qual que foi esse momento aí? Foi tão tremendo, né? Porque quando ele me alcançou, tudo literalmente mudou. Eu estava na faculdade, eu cursava Direito. Eu tive que terminar, porque era um compromisso que eu tinha com a minha mãe, então eu terminei o curso de Direito, fiz até pós-graduação em Direito. Mas após o encontro com ele mudou tudo, vida profissional, mudou vida amorosa, mudou tudo. Então, a fase, quando ele me alcançou, era de uma universitária que cursava Direito, que estava totalmente envolvida com as coisas do mundo, né? Muita festa, muitas bebidas, muito tudo, né? Relacionamentos amorosos que não agradavam ao Senhor. Então, o Senhor ele chegou colocando luz em tudo e mudando meu andar, meu caminhar, tudo. Ele mudou simplesmente tudo, inclusive a vida profissional. Ah, legal. A vida profissional, você lembra qual foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na Austrália. Eu era barista, né, no inglês, é quem faz café. Não é quem faz bebida alcoólica, não é quem faz café. Então, eu fazia latte, mocha, cappuccino, fazia vários tipos de café, aprendia a desenhar no café. Não era uma excelente desenhista no café, não. Tem gente que fazia tulipas maravilhosas, mas eu tentava, né? Então, o meu primeiro emprego foi em um lava-jato que tinha uma cafeteria. Eu trabalhava dentro da cafeteria do lava-jato. E o que você foi fazer na Austrália? Minha mãe foi muito visionária. Naquela época não se estudava tanto assim os filhos em cursinhos de inglês. Minha mãe me colocou em cursinho de inglês desde pequenininha. Então, quando eu cheguei ali com uns 17, 18 anos, próximo passo para quem estudava inglês desde pequenininho seria um intercâmbio. E minha mãe não era uma mulher assim cheia de poder aquisitivo, mas uma mulher que queria tudo para suas filhas, né? Que sempre ensinou a gente muito a trabalhar pesado e a estudar pesado. Então, ela teve esse sonho para a gente. Na verdade, ela sonhou, não foi nem eu que pedi, eu quero um intercâmbio. Ela sonhou isso para mim. E hoje eu sou muito grata a Deus por eu ter tido uma mãe que me impulsionava para frente. Mas ela sonhou, então, em você estudar inglês. Isso. Correto? Eu creio que ela não sonhou em você trabalhar com inglês. Isso, é verdade. E aí, qual foi o primeiro local? Qual idade, aliás, você começou a trabalhar com inglês? Eu sei que você foi professora, mas você também foi coordenadora. Qual que foi a idade, mais ou menos, aí que você trabalhou na primeira escola de inglês? Pelo que você falou aí, foi depois que você voltou da Austrália, correto? Isso. Então, qual que foi esse tempo aí? Com 20 anos. Com 20 anos. Com 20 anos. E naquele primeiro encontro, você imaginou assim, essa será a minha profissão para os próximos anos? O que você pensou? Não imaginei isso, porque antes de ir para a Austrália, eu estudei 1 ano de Direito. Aí eu tranquei a faculdade e fui para a Austrália. Então, até eu converter, a minha certeza era de que eu seria uma operadora do direito. E aí foi após o encontro com o Senhor que ele mudou essa minha história. Entendi. Então, quando assim que você viu no coração, vou trabalhar com inglês? Bom, o direito, desde pequena, a família dizia assim que eu tinha vocação para o direito porque eu era justiceira. Eles me chamavam assim, vou contar como é que eles me chamavam. Eles falavam assim, a Isabela é a protetora dos fracos e oprimidos. E eu me identificava com aquilo. Só que aí, após o meu encontro com o Senhor, eu permiti que o Espírito Santo me analisasse. E ele foi me contando algumas coisas, sabe? Que a justiça própria era muito grande, de que quando eu estava em um conflito, eu perdia um pouco o controle, sabe? Então, as poucas vezes que eu tive a experiência na faculdade de ir para um tribunal, eu consegui perceber com clareza que para mim ia ser um desafio o domínio próprio, não ter raiva, sabe, da pessoa, da parte contrária. Como essas questões de justiça eram muito fortes em mim, e ainda muita coisa né? Quando a gente tem esse espírito assim, de justiceiro, é algo forte. O que o Senhor faz é controlar isso da forma que agrada a Ele. Né? Então, sede de justiça a gente precisa ter. Mas aquela justiça que eu tinha era uma justiça que contaminava o meu coração. Tem uma justiça boa e tem uma justiça ruim. Exatamente. E o direito, no meu caso, me levava para uma justiça ruim.
entendeu? Mas eu creio demais em muitos cristãos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, que conseguem, eles têm a vocação para serem operadores do direito, fazer a justiça boa sem se contaminar. Mas eu fui percebendo no caminhar com Deus que ele tinha outros planos para mim, Isabela. Não que ele vai querer mudar a vida de todo mundo que é operador do direito, mas para mim ele tinha outros planos. E isso ficou muito claro no caminhar com ele. Hoje você tem uma escola de inglês, que é o Speak English, e quando assim que você teve certeza que Deus te daria essa escola para você tomar conta, né? Lembrando que a gente não tem nada nosso, que tudo é do Senhor. Quando que você sentiu assim que o Senhor ia te entregar uma escola e com qual propósito seria essa escola? Certo. Bom, eu dei aulas de inglês em várias escolas como professora. Aí chegou uma determinada escola que eu trabalhei como coordenadora pedagógica. Trabalhei 3 anos nessa escola como coordenadora e amava meu trabalho. Só que minha mãe ia abrir um salão de festas e ela me convidou para gerenciar os salões de festas. E aí eu fui gerenciar os salões de festas e por 1 ano foi muito bom, muito produtivo, muito frutífero. Só que após 1 ano eu senti falta da área da educação, que foi quando eu tive a certeza absoluta, se ainda restava alguma dúvida de que a área profissional para a minha vida era a área da educação. Depois que eu saí da área da educação e fui para esse ramo, né, dos salões de festas e tudo mais, ali, a falta que eu senti da área da educação, a saudade que eu senti, aquilo ali me deu uma convicção de que realmente o propósito de Deus para a minha vida era na área da educação. Então, eu fui pedir demissão para minha própria mãe, pedi demissão. E eu fiquei um tempo desempregada. Esse tempo não foi fácil, esse tempo foi difícil, porque eu era acostumada a trabalhar desde os 18, 19 anos. Então, desde os 18, 19 anos, eu tinha minha própria renda. Então, de repente, eu me vi desempregada. Na época, eu tinha um carro que era uma prestação alta, não era uma prestação barata para mim, que ficou desempregada. Então, eu comecei até a alugar meu carro para Uber. E naquele tempo ali, foi um tempo que eu clamei muito ao Senhor, porque eu queria que ele abrisse as portas dele para mim na área da educação. E aí ele foi e me deu um sonho, Senhor, me deu um sonho, que havia muitas pessoas na varanda da minha casa estudando inglês comigo. E essas pessoas, elas estavam plenas e a aula fluía e eu estava muito realizada. E o Senhor me falou que aquele era o plano da minha vida, que naquele lote ali, onde é a minha casa, que era para eu ter uma escola ali, para eu ensinar pessoas ali. E aí eu fui e falei com a minha mãe, me dá parte da casa, me aluga parte da casa para eu poder ensinar os meus alunos. Aí ela falou, nossa, mas aqui eu trabalho, né? Aqui eu moro, né? Então, você está querendo parte da minha casa para você fazer um trabalho? Eu te ajudo a construir uma escola, ainda que seja pequena, numa rua movimentada, numa rua que muita gente, que tenha fluxo de pessoas. E eu falei, nossa, mãe, mas o sonho o Senhor me mostrava que era aqui que eu era plena e realizada. E aí, no primeiro momento, ela não achou aquela ideia boa, é a casa dela, né? O lugar de descanso, né? Só que aí eu continuei em oração e guardando aquela palavra no meu coração, de que o Senhor tinha me dado como herança aquele lugar ali para começar a desenvolver e a fluir a minha vocação para a área da educação. E aí, passado alguns meses, que eu não sei te falar assim ao certo, mas coisas assim entre 8 e 10 meses, ela concordou em parte da casa me alugar para eu construir a escola de inglês onde é hoje. Então, inclusive, eu tive um apoio dela, né? Nos primeiros 3 meses eu não tinha aluguel, mas logo em seguida eu fiz questão, sabe, de pagar o aluguel, porque a minha vida toda ela investiu em mim, a minha vida toda ela deu o que ela tinha e o que ela não tinha para nos estudar. Então, acho que chega uma hora que os pais, eles precisam diminuir ritmo, eles precisam ser vistos também, não é só as nossas necessidades que importam. Então, o Senhor falou muito forte isso no meu coração, que não era para eu olhar para minha mãe só como alguém que poderia me dar algo, alguém que poderia me oferecer algo, mas para eu ser essa pessoa que cuidaria dela também. Então, apesar da minha mãe ser uma mulher forte, uma empresária de sucesso, eu vejo muitas das vezes o quanto ela fica feliz em receber esse cuidado, em ser reconhecida, em receber essa gratidão.
Então, até hoje, a escola é num imóvel que é dela, e a escola paga esse aluguel para ela com muita alegria, com muita honra. E se eu pudesse, eu daria muito mais, porque o tanto que ela fez por mim, o tanto que ela foi visionária por mim, as portas, né? Deus usou a minha mãe para abrir as portas dele para a minha vida. Então, eu sou muito grata a ela, e eu quero ainda abençoar muito a vida dela. Ô, Glória. Agora, você falou de ensino. E eu vejo isso na sua vida também, apesar de que eu vejo um dom pastoral muito grande pela preocupação e o amor que você tem às pessoas, mas, como todo pastor, toda pastora, tem a parte também do ensino, que uma coisa é o cuidado, mas a gente tem que ensinar algo e tem que ensinar sobre a palavra de Deus. Então, Deus é tremendo que Ele te fez uma professora, depois uma gestora, mas também está linkado ao seu dom principal, que é o cuidar com ensino da palavra de Deus. Você tem conseguido fazer isso hoje na sua escola? Como que você trata isso com os funcionários? Até para você dar uma dica para os cristãos que têm uma empresa e têm os funcionários. Como usar o seu dom? No seu caso, é ensino. Outros, talvez, seria mais como um profeta. Outros, enfim, cada um no seu dom, no dom da fé, mas no seu dom específico do ensino. Como que você consegue mostrar para os seus funcionários sobre Cristo na parte do ensino e como você consegue levar isso para frente? Acho que eu fui claro? Foi sim. Isso tem que acontecer de uma forma muito natural, e conforme as pessoas vão vendo Cristo em você, elas vai aguçando a sede delas. Então, hoje, eu busco ser essa Bíblia que a pessoa, ao me conhecer, ela vai lendo, sabe? Então, eu busco ser... Eu não uma chego, carta viva. Exatamente. Eu busco ser essa carta viva. E aí vai aguçando a sede das pessoas. Então, eu tenho um funcionário que, direto, ele me perguntava, hoje ele está indo só esporadicamente, mas era um funcionário de todos os dias, que direto ele me fazia alguma pergunta bíblica, ele me fazia alguma pergunta. Aí, quando eu via que ali havia uma sede, sabe? Aí eu lembro de Filipe, explicando a Bíblia. Sim, pro eunuco. Percebeu a sede ali e falou, nossa, agora eu vou ensinar. Então, quando eu percebo essa sede, essa abertura, aí eu sento junto, eu ensino a Bíblia, eu gasto tempo de qualidade, né? Mas eu tenho funcionários, por exemplo, que têm outras religiões. Então, eu busco essa abertura deles, mas eu não deixo de levantar Jesus na empresa. Então, eles veem Jesus sendo levantado nas postagens, Jesus sendo levantado nos murais. Tem um mural lá que é uma oração, né? E que toda vez que eu tenho oportunidade de pedir meus alunos para lerem, aí fala sobre eu sou forte, eu sou corajoso, o Senhor me fez assim, Ele me fez belo, de maneira que agrada a Ele. Então, assim, eu busco pedir aos meus alunos para lerem aquilo, e toda vez que alguém... Outro dia chegou uma professora nova e leu aquele mural, e o olho dela encheu de água, e ela falou assim, nossa, isso aqui é muito legal. É uma oração que fala do tanto que a gente é precioso para o Senhor, do valor que a gente tem para o Senhor. Então... é isso, a gente faz esse trabalho lá de proclamar Jesus, de levantar Jesus, mas de uma maneira bem democrática, porque é conforme a vontade do outro em ouvir. Tem que ter essa abertura, porque senão a pessoa se sente, no seu local de trabalho, obrigada a professar a fé que ela ainda não tem. Então, é de uma forma assim, bem natural, muito cheia de amor, que a gente tem feito isso. Sim. Você falou bastante aqui da sua mãe, do apoio e tudo, e você perdeu o seu pai ainda muito jovem. Então, na sua ótica, no seu entendimento, o que é o luto e como que as pessoas reagem a esse luto? O que isso pode impactar na vida de uma pessoa, de desmoronar a carreira, a vida, tudo? O que é o luto e como as pessoas reagem a ele? Bom, quando eu perdi meu pai, tinha uma parte do luto que eu não conhecia, que é a culpa. Eu senti muita culpa quando eu perdi meu pai. Por quê? Ele era um paciente em situação debilitada. Chama cuidados paliativos o andar em que ele estava na Santa Casa. Era o 9º andar na época.
e eles chamavam do andar dos cuidados paliativos. É quando os médicos acreditam que o paciente tem poucas chances, né, de voltar a ter uma vida plena, mas ficam dando aqueles cuidados ali para que haja dignidade naquele ser humano. Então, meu pai estava nesse andar e vinha pessoas de vários andares ver meu pai e falava assim, nossa, o que será que esse homem fez na vida que ele sofre tanto? Ele ficou muito magrinho, ele tinha traqueostomia, tinha que fazer limpeza, sabe? Ele deu escara nas costas todas, muita pele necrosada, deu pus, enfim, ele sofreu muito. O banho era de leito, respirava através de máquina. Quando tentava tirar as máquinas e tentar colocar ele no oxigênio, depois, dentro de às vezes poucos minutos, às vezes poucas horas, tinha que voltar para a máquina. Então, ele estava sofrendo muito, muito mesmo. Mas, ainda que a pessoa está sofrendo, quando é alguém que a gente ama muito, a gente não quer perder. E ele era um paciente que ele não podia beber água. A situação dele não podia, era só o soro mesmo, direto na veia. E aí eu perguntei para uma enfermeira se eu poderia dar água para aquele paciente. E ela meio que fingiu que estava olhando o prontuário dele e autorizou. Só que mais tarde eu fui descobrir que aquela situação era uma situação que eu deveria ter perguntado um médico, que eu deveria ter perguntado uma fonoaudióloga que direto passava lá. Não podia ter sido uma enfermeira, né? Acho que ela era técnica de enfermagem. Era uma situação que exigia uma cautela melhor. E muitas pessoas passam por essas questões de saúde e elas são leigas, assim como eu era. E, às vezes, acontecem situações como a que aconteceu comigo, e ela autorizou dar água para o meu pai, aquela água que não poderia ter sido dada, que foi dada, né, por colherzinha, aos poucos foi dando, ele pedia, ele clamava por água. Ele falava água, 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 o tempo todo ele clamava por água. Então, aquela água, o pulmão aspirou, deu uma pneumonia e foi uma das causas da morte dele. Só que a gente já sabia que o meu pai dificilmente voltaria a andar, dificilmente voltaria a falar, né? Mas, ainda assim, quando a gente ama muito, a gente não quer que a gente seja um dos responsáveis, um fator responsável, né, por o falecimento de alguém que a gente ama muito. E eu e meu pai, a gente era unha e cutícula, melhores amigos. Então, aquilo me doeu demais. Tanto que no enterro, no velório dele, o meu choro não era um choro só de tristeza, era um choro de culpa também, né? E eu descobri, através da minha história, que muitas pessoas sentem culpa. Sentem culpa, às vezes, por não ter cuidado. Elas acham que elas não cuidaram o suficiente, que elas não ficaram, deram os cuidados ou em casa ou no hospital o suficiente. Tem pessoas que, às vezes, estavam longe e perdem o pai ou a mãe, um ente querido, e, às vezes, não estava perto, e a pessoa se culpa por não ter estado perto. E essa semana mesmo aconteceu de eu estar numa loja de roupa, e a vendedora, não sei porquê, eu creio que é literalmente o Espírito Santo. Ela não sabe da minha história, ela não sabe quem eu sou. E, de repente, ela começou a chorar e falar assim, eu preciso te contar isso, eu preciso desabafar. Meu pai estava sendo maltratado pela mulher que ele é amigada, e ele estava já muito doente, sendo maltratado por ela. Ela estava interessada na pensão pós-morte dele. E eu me sinto muita culpa de não ter tirado ele de lá, de não ter cuidado dele, de não ter podido fazer muita coisa quando ele estava no hospital. E aquela mulher chorou muito e falou do tanto que ela estava carregando aquela culpa. E a palavra que eu dei para ela é uma palavra que o Senhor me entregou. Está lá em Mateus 6, versículo 27, que diz assim, que a gente fica muito preocupado com muitas coisas, como se a gente pudesse acrescentar um único dia a nossa própria existência. Então, essa palavra está dizendo que a gente não consegue acrescentar nem um dia à nossa existência. Então, o meu pai, ele foi na hora que o Senhor decretou. O fôlego de vida quem dá é Ele, e o único que pode tirar é Ele. Porque tem pessoas que saem de situação de morte para a vida, pessoas que vão para a UTI, que está desenganado, que o médico fala, podem despedir, porque não vai sair dessa. E a pessoa sai. Então, quando o tempo da pessoa não cessa, sabe? Quando o Senhor não tem para essa pessoa um tempo que vai cessar,
Não tem. Mas quando o Senhor tem que o tempo dessa pessoa cessou, né? Então a gente está numa fila, né? Muita gente fala isso, né? Que a gente está numa fila e a gente não sabe qual é a nossa senha. E aquela era a senha do meu pai. E o copo de água pode ter sido só uma desculpa justamente para ele ter um alívio, porque ele estava sofrendo muito, né? E se não fosse o copo de água, seria outra coisa. Porque ninguém entendia por que aquele homem sofria tanto. E ele mesmo, ele pedia. Várias vezes ele falava, quero morrer, porque ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo muito. Era um homem já totalmente, ele tinha sido transformado pelo Senhor, um homem que já tinha se rendido completamente para o Senhor, mas ali ele queria descansar no Senhor já. Então, o amor, às vezes, gente queridos como eu, se bobear, estava segurando ele, a gente não estava pronto para poder ir. Enfim, há muitos mistérios que só o Senhor sabe desvendar. Mas uma coisa a gente sabe, a gente mesmo não consegue acrescentar um único dia à nossa própria vida, à nossa própria existência. Então, é o Senhor que dá o fôlego de vida e Ele é que tira. E quando eu falei isso para ela, que o pai dela se foi, não é porque ela não cuidou dele, que não foi questão de imprudência, é porque se o Senhor tivesse para ele continuar vivendo, ainda que ele fosse para o hospital em situação super delicada, ele voltaria, sabe, ao fôlego de vida plena. Mas aquele não era o plano do Senhor, para ela descansar no plano do Senhor. E ela aliviou. E hoje, pleno domingo, ela conseguiu os meus dados lá na empresa, nessa loja que eu estava, ela conseguiu pegar o número do meu telefone e me mandou uma mensagem dizendo: Isabela, muito obrigada por aquelas palavras. Foram um alívio para minha alma. Então, era uma mulher que, assim como eu, se culpando pela morte de um ente querido, mas o fôlego de vida, quem dá e quem tira é o Senhor. Então você hoje se sente 100% livre dessa culpa. 100%. E há quanto tempo você acha que você... Quanto tempo, aliás, você venceu essa culpa? Deus trouxe esse alívio ao seu coração? Logo que eu converti, o Senhor, Ele é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que quando a gente tem um encontro com Ele, Ele já começa a fazer as limpezas dele geral e nos dá vida e vida e abundância geral. Então, logo que eu converti, um dos cultos que eu assisti foi o pastor Vinícius Zulato, e ele estava pregando sobre isso, que algumas pessoas elas vão passar por tribulações passageiras. Sabe quando você passa por uma situação difícil, mas passou? Você consegue só contar sobre o assunto, mas passou. Outras pessoas vão passar por tribulações até a morte, que foi o caso do meu pai. Porque ele fazia hemodiálise, então ele fez 14 anos de hemodiálise. Depois ele recebeu um rim, e depois de receber o rim, ele ficou mais fraco do que quando ele fazia hemodiálise. E depois de ele ter recebido um rim, ele passou 2 anos bem fraco, até que ele foi internado. Quando ele foi internado, ele foi ficando cada vez mais fraco, mais debilitado e sofrendo mais. Muitas dores. De 3 em 3 horas tinha que trocar ele de posição. E aquilo ali doía demais. A gente via que trocar ele de posição doía nele todinho, né? Então, Perdão? Então, sobre ter vencido essa culpa, né? Isso. Aí eu estava no culto e o Vinícius Zulato estava falando sobre isso. Provações, tribulações passageiras e tribulações até a morte. A tribulação dele foi até a morte. Algumas pessoas passam tribulação até a morte. Tem pessoas que vão ter câncer e, infelizmente, elas não vão ser curadas e elas vão morrer de câncer. E não significa que elas não tinham Deus. Essa tribulação daquela pessoa ali era uma tribulação de morte. Mas se a gente perseverar em Cristo até a morte, nós receberemos a coroa da vida. E meu pai, ele morreu em Cristo. Amém. Amém. A morte, ela faz parte da vida. A gente estava até conversando sobre isso vindo para cá. E a Bíblia nos ensina como se portar perante Deus em consequência de uma morte. Não quer dizer que a gente não vai ficar triste, a gente vai ficar desamparado, não quer dizer nada disso. Mas tem uma palavra de Davi que eu gosto muito, que é quando ele iria ter um filho com Batseba, que era fruto de uma traição de Batseba com Urias, sobre uma imposição de Davi, onde o filho fica doente e ele começa a orar pelo filho, ora, chorando, pagando preço de oração, chorando, e de repente o filho morre e os funcionários dele falam assim: nossa, como que a gente vai falar para Davi agora que o filho dele morreu?
porque ele já está triste, está desolado, está orando, está aos prantos. E ele ouviu e perguntou o que era. E aí os funcionários falaram para ele: seu filho morreu. Davi se levantou, Davi foi, tomou banho, arrumou a sua barba, passou um perfume, se preparou e se recompôs logo após a morte do filho. E ele disse, e eles perguntaram: poxa, você estava chorando há pouco e agora você não está mais. Ele falou assim: olha, é porque eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu fiz tudo que eu podia enquanto eu podia. Agora a vontade do Senhor prevaleceu. Que história de fé para a gente. Não é fácil. Eu vejo assim, muitas pessoas que têm parentes, uma coisa quando alguém morre novo, e aí é pego de surpresa. Mas algumas pessoas, eu lembro uma mulher, a amiga minha, e ela falou: vamos visitar o meu pai. Eu cheguei lá para visitar o pai dela não falava, o pai dela não tinha os dois braços, não tinha as duas pernas, ele estava um cotoco, ele estava em cima lá, e todo mundo ali com ele, e de repente ele morreu, ele descansou, um homem que estava doente há muitos anos, e a pessoa desesperada: papai não pode ir, papai não pode ir, ele não pode ir, aquele desespero. Eu entendo, mas como que a palavra de Deus traz ao nosso coração um conforto? E lembrando que a morte ela só existe porque ela é uma maldição. E ela é uma consequência do pecado. E o pecado ainda ele está no mundo. E existe morte para todo mundo aqui. Todo mundo vai morrer. Só que existe uma vida que é eterna. E ela é após a morte. Essa vida é eterna, ela chegou na sua vida por volta de 22 anos. Não numa doença, no seu pai chegou na velhice. Mas o mais importante não é se chegou cedo ou se chegou novo, ou se chegou mais velho, mas que chegou no tempo oportuno e no melhor tempo, porque todo tempo conhecer o Senhor é uma bênção. Qual que é a perspectiva que você tem em relação a essa esperança da salvação em Cristo? E qual perspectiva, o que você diria para uma pessoa que está passando por um momento de tristeza? A esperança você daria para ela que existe vida mesmo após a morte, mas em Cristo. Jesus disse, né? Eu vou para o meu Pai, onde eu vou preparar para vocês lá no meu... Uma boa morada. Uma boa morada. Para onde eu vou, junto ao meu Pai, há várias moradas. E eu vou lhes preparar essas moradas, né? Então, a gente sabe que em Cristo, ainda que a gente morra, nós viveremos. Então, a gente precisa confiar nisso, de que em Cristo, a morte, na verdade, ela é uma vitória. A morte em Cristo, ela deixa de ser uma maldição e ela passa a ser uma vitória, porque ele venceu a morte. Ele foi o primeiro a ressuscitar para que a gente pudesse ressuscitar junto com ele. Então, hoje eu não tenho medo da morte, hoje eu não lamento o meu pai ter descansado, porque eu sei que ele encontrou descanso e ele vai ter uma vida eterna em Cristo. Eu vou encontrar com ele nessa vida eterna. Eu não sei se a gente vai nos reconhecer. Provavelmente não. Pode ser que sim, pode ser que não. Essa certeza a gente não tem. Mas eu tenho uma certeza que para onde eu vou, ele está. Porque o Senhor preparou muitas moradas. Exatamente. Preparou para ele e preparou para mim também um dia. Você conhece alguém que amava muito a sua empresa, gostava muito da sua empresa e de repente essa empresa faliu? Você conhece alguém? Conheço. Conhece? E essa pessoa ela se recompôs, hoje ela tem outra empresa que deu certo? Tem uma professora na minha escola que ela tinha uma escola de inglês e teve uma escola infantil. E as duas empresas, a escola de inglês e a escola infantil, uma faliu, a outra ela passou só para a sócia dela. Então, hoje em dia, ela preferiu ser só funcionária mesmo. E ela é funcionária dela mesma, ela dá aulas particulares. Sim. E trabalha para outras escolas, para mim, para mais uma. Qual conselho que você daria para um empresário que está passando uma dificuldade muito difícil, que está com a empresa quase quebrando ou que faliu? Eu conheço um empresário uma vez que ele tirou a sua vida quando ele perdeu a empresa. Qual conselho que você daria para uma pessoa que perdeu uma empresa? Que em Cristo sempre há saída. Em Cristo sempre há saída. Essa professora, ela, não sei se ela está em Cristo ou não, para ser sincero, mas ela foi trabalhar
para ela própria, como aulas particulares, e trabalhar em outras escolas. E ela está super realizada. Ela diz que nunca mais ela quer ter escola de novo. Então, ela não quer voltar a ser empresária porque ela está feliz trabalhando para ela própria de home office e trabalhando para mim e para outras pessoas nas escolas dessas pessoas. Então, é possível. Há outras saídas, mas em Cristo são as melhores saídas, porque Ele direciona a gente para o centrinho da vontade dEle e para onde Ele sabe que vai ser bom, perfeito e agradável. Então, você pensa, sem Cristo, há uma graça comum que alcança as pessoas e elas ainda podem ter alegria aqui nessa terra. Mas em Cristo, há uma graça especial e salvídica de que você, além de encontrar saída para aqui, para essa terra, você ainda tem a vida eterna, plena, zoe, cheia, né, do Senhor e da presença dEle. Sim, e realmente encontrar forças no meio de algo que a gente perde ou no meio do luto é só com Deus mesmo. Eu perdi um irmão, eu tinha 14 anos de idade, ele tinha 18 anos, ele se afogou numa represa. Minha mãe, sempre uma mulher de Deus, uma mulher fiel ao Senhor, eu lembro que ela se recompôs e foi ao culto 2 dias depois, 3 dias depois, e ela continuou perseverando nos cultos e tal, e as pessoas perguntavam para ela: como que você tem força para vir ao culto sabendo que seu filho acabou de falecer? Que as pessoas começam a julgar Deus também, né? Foi Deus que tirou, realmente foi Deus que tirou. E o próprio Jó diz, né? Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E a minha mãe tinha essa fala na língua dela. Ela falava: bendito seja o nome do Senhor. Mas no luto sempre há esperança. E a gente tem que abrir os nossos olhos quando existe luto. Eu lembro quando meu irmão morreu, eu cheguei em casa e eu estava muito triste. Eu tinha um vizinho lá que a gente mal se conversava. Ele é até o dono da casa onde a gente morava. E a casa dele era lá em cima no 2º andar, 3º andar, e ainda tinha uma cobertura. E eu morava lá embaixo, na casa onde ele tinha morado antigamente. Eu deitei na cama. E quando eu deitei naquela cama ali, eu ouvi uma voz: Rodrigo. Aí eu olhei para cima. Quando eu olhei, era o Fabrício. Aí ele falou assim: conta comigo. E sabe o que aconteceu? Esse cara nunca me abandonou. Passou uma semana, ele se tornou meu irmão. E ele pegou pela minha mão, ele me levava para jogar bola, ele me levava, eu não tinha dinheiro para comer, ele me dava alimento. Ele cuidou de mim como um irmão mais velho mesmo. Então, a gente perde algumas pessoas, mas a gente não pode negar o que Deus faz na nossa vida, que Ele levanta outras pessoas para tomar conta da gente nos momentos de maior tristeza que a gente tem. Então, Deus é tremendo. Eu dou glórias a Deus pela vida do Fabrício. Quem foram as pessoas que você pôde contar nos seus momentos de maiores tristezas? Eu quero fazer uma observação bíblica sobre isso que você falou, que é muito profundo. Jesus disse para João: João, essa é sua mãe. Disse para Maria: Maria, esse é seu filho agora. Agora esse é seu filho. Então, sim, no momento de luto, eu lembro que a minha mãe, ela virou para mim e falou assim, no enterro do meu pai, no velório, a gente caminhando para poder, no velório, caminhando para poder enterrar, no caminho, ela me abraçou bem forte e falou bem pertinho assim do meu ouvido: eu sei que você e seu pai eram muito grudados, muito amigos. Conta comigo. Agora eu sou essa amiga. Agora eu sou a sua amiga. Conta comigo. Eu te amo. Você não está sozinha. Tremendo. Então, eu já tinha minha mãe como a minha heroína. Mas naquele dia eu ganhei, além da minha heroína, a minha senhora, eu ganhei a minha melhor amiga. Sim. E eu lembro também que os discípulos ficaram tristes que Jesus iria morrer. Ele falou, mas Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar para vocês. E depois que Jesus morreu, ele ressuscitou para cumprir o propósito do Pai. Ele enviou o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vive dentro de mim e vive dentro de você e dentro do Igão, trazendo um conforto ao nosso coração, trazendo essa paz que excede todo entendimento, tirando toda culpa, tirando toda tristeza e sempre mostrando para nós que há esperança no futuro em Jesus, no Senhor, porque a tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, bem-aventurados são os que choram,
pois eles serão consolados. Serão consolados. Eu me sinto hoje consolado e cheio de esperança. E eu creio também que você se sente cheio de esperança todas as vezes que você olha para a Bíblia. Então, para a gente finalizar aqui agora, o que você espera de futuro nesse seu chamado vocacional, tanto na área da escola quanto na área pastoral? O que você tem de expectativa que o Senhor tem colocado ao seu coração em relação àquilo que você pode fazer para as pessoas que estão vivas e não mais por aquelas que já se foram, ou os projetos que já se foram? Porque o nosso problema é ficar pensando sempre nos projetos passados. É aquela pessoa que fala, nossa, o culto há 5 anos atrás era uma benção. Nossa, eu andava com... Era uma benção. A gente fica muito preso ao passado. Então, tem gente que fica preso ao passado e não consegue viver coisas novas do Senhor. O que você espera que o Senhor vai fazer de coisas novas da sua vida? Amém. Eu espero tudo dele, né? Tudo que ele tiver para mim. Nada menos que tudo. Mim, nada menos do que tudo. Claro, tudo que ele tiver para mim. Eu estou meditando muito naquela palavra que o João Batista fala para os discípulos que perguntam para ele, né? Olha, lá do outro lado do Jordão tem Jesus batizando. Aqui você batiza. Querendo comparar os dois, né? Porque o ser humano gosta muito de comparação. Né? Querendo dizer quem é que é mais poderoso, onde que a gente deve batizar, né? Aí a resposta dele é mais ou menos assim: nada nos é dado a não ser que venha de Deus. Nada nos é dado a não ser que venha dos céus. Então, tudo que eu tenho é porque veio do céu. Tudo que você tem é porque veio do céu. Eu não posso invejar nada que você tem na sua vida porque foi o Senhor que deu. Veio do céu para você. E você também não pode querer nada que o Senhor der para mim porque é presente do céu para a minha vida. Então, a gente tem que ser grato com o que vem do céu para nossas vidas. Então, ninguém tem nada a não ser que venha do céu. Então, qualquer coisa que a gente almeje ter, a gente tem que pedir para o Senhor, para que o nosso Senhor nos envie dos céus, para que Ele envie as oportunidades dele dos céus para a nossa vida. Então, eu sei que eu não vou receber nada a não ser que venha dos céus. Então, o que eu peço para o Senhor com relação ao futuro? Porque eu já vivi ministerialmente algo muito frutífero, né? Mas eu estou sem ansiedade nenhuma e com uma confiança total de que tudo que for do céu para a minha vida, Ele vai entregar. E, para encerrar, eu queria deixar essa mensagem, né, para as pessoas que ainda estão de luto, que elas ainda choram, de que há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar. Jesus chorou por Lázaro, Jesus chorou pelos amigos, né, Maria, Marta, pelos amigos que choravam por Lázaro. Ele se compadeceu, Jesus chorou, ele tem sentimentos e ele sabe que você vai ter também. Ele sabe como é a dor de perder. Ele sabe, inclusive, como é a dor de morrer, né? Ainda mais com aquela morte de cruz, né? Que suou sangue. Então, ele sabe todas as suas dores. Você não está sozinho no seu luto. Você não está sozinho no seu luto. Então, há tempo de chorar. Se permita chorar. Mas também vai preparando o seu coração para você não permanecer para sempre nesse pranto, para sempre nessa tristeza. Não pode ser uma tristeza que gere depressão e morte. Tem que ser uma tristeza que gere vida. A própria palavra de Deus fala sobre isso. A tristeza no Espírito Santo, ela vai gerar vida. Então, passe pelo luto, mas tendo a certeza de que a sua vida e vida de pessoas que estão ao seu redor, que o Senhor vai te usar para falar dele, que é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só a vida nele. A gente só chega ao Pai através de Jesus. Então, você está na hora de, assim que você chorar bastante, mas não demore em fazer isso aqui, Coloque cor novamente à sua vida, sabe? Há tempo, sim, da gente viver o luto, da gente assumir a nossa tristeza, da gente permitir ser consolado por pessoas que a gente ama, ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Há tempo que a gente fica mais na nossa para poder... O deserto, até Jesus passou pelo deserto. Há tempo da gente ficar só a gente e Deus mesmo. Então, é importante ter esse tempo.
mas não é para ficar preso nele. Essa tristeza, ela não pode gerar morte eterna. Essa tristeza precisa gerar vida. E através da sua vida, que outras vidas sejam geradas. Então, eu profetizo para você que está ouvindo essa mensagem, que em nome de Jesus, Amém. Esse luto, essa tristeza que você está passando por ela é passageira. Ela é passageira, porque ela vai gerar a vida em abundância, que tem a ver com uma alegria completa também. Você vai voltar a florescer, vai voltar a colocar vida em você, vai voltar a colocar vida nas pessoas ao seu redor. Vai voltar a colocar cores nessa vida, porque o desejo do Senhor é uma vida abundante. O desejo do Senhor é que a sua alegria ela seja completa. A palavra de Deus fala isso. Eu amo essa passagem, sabe? Fala, pede que vocês receberão. O desejo do Senhor não é de te trazer desgraça, mas de te trazer o quê? Tudo de bom. O desejo plenitude, dele, paz. Exatamente. O desejo dele não é de nenhum mal para a sua vida, mas é um desejo de lhe fazer bem. Planos bons. Exatamente. Então, volte a colocar cores, volte a colocar vida na sua vida. E essa vida é Jesus. Volte a colocar Jesus na sua vida. O luto, ele não pode te impedir de colocar Jesus na sua vida. Amém. Eu Amém. perguntei de qual a expectativa que você tinha para o futuro, porque eu sabia que você responderia. Que a gente tem que confiar em Deus e saber que Ele tem tudo para a gente. Que eu vejo que é quando as pessoas deixam empresas morrerem, coisas morrerem, eles morrem juntos e eles não conseguem olhar para o futuro porque eles não têm esperança. Mas onde há morte, onde há o fim de algo, é uma certeza que Deus quer fazer algo novo. E Ele sempre vai fazer novo. O desejo do Senhor nunca foi deixar ninguém para baixo, nenhuma tristeza. O que nos deixa para baixo, o que nos deixa no chão é o pecado que habita em nós. Mas a graça e a misericórdia de Jesus sempre habita no nosso coração e faz novo todas as coisas de novo. Amém. Muito obrigado por esse tempo juntos. Eu espero fazer mais podcasts com você para a honra e glória do Senhor. E que o nome dele seja engrandecido. Que esse é o grande propósito dele nas nossas vidas. Nós estamos aqui nessa tarde porque é um projeto do Senhor e Ele colocou. E que esse projeto ele possa continuar enquanto o Senhor quiser. Estamos aqui para ser usados conforme Ele quiser e da forma que Ele quiser. Eu agradeço você que esteve conosco aqui mais uma vez. Ela fala domingo, estamos gravando domingo, mas esse programa vai ao ar toda terça-feira às 6 horas da manhã. Confie em Deus, não há luto eterno, mas existe vida eterna para aqueles que creem em Jesus. Creem em Jesus. Os seus pensamentos e os seus caminhos são bem menores do que os pensamentos e os sonhos dele, que são muito maiores do que o nosso, porque no final o amor venceu. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.